Hoje nós vamos mergulhar em um tema fascinante da farmacognosia, o metabolismo primário e secundário das plantas. Você já parou para pensar como as plantas conseguem se defender, atrair polinizadores ou até mesmo produzir substâncias que usamos como medicamentos? A resposta está exatamente no metabolismo delas. O metabolismo vegetal é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem continuamente em cada célula. Pense na célula como uma pequena fábrica super organizada, onde tudo está em constante atividade. Para que essas reações ocorram, precisamos de dois componentes principais. Primeiro, as enzimas específicas. Elas são como diretores que guiam as reações, definindo as rotas ou caminhos específicos. Elas garantem que a reação certa ocorra no momento certo. Em segundo lugar, nós temos os metabólitos, que são as próprias substâncias formadas, degradadas ou transformadas durante esses processos. Em resumo, o metabolismo é a máquina da vida da planta que garante a sua sobrevivência e funcionamento. O metabolismo vegetal se divide em duas vias opostas e complementares, que nós podemos chamar de catabolismo ou degradação e anabolismo ou biossíntese. O catabolismo é a via de quebra. Nela, nutrientes e constituintes são degradados para aproveitar os metabólitos resultantes e, principalmente, gerar energia. Já o anabolismo é a via de construção. Aqui, os metabólitos são sintetizados a partir de precursores mais simples. É como usar a energia para construir uma casa. O metabolismo vegetal tem quatro objetivos principais. O primeiro deles é a obtenção de energia química. Para as plantas, isso vai ocorrer principalmente através da captação de energia solar, através do processo da fotossíntese e também pela degradação de nutrientes. Um segundo objetivo é a formação de moléculas em nutrientes. As plantas pegam moléculas simples no ambiente e as transformam em moléculas que constroem a própria célula. O terceiro objetivo é a formação de macromoléculas, como carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, a partir da polimerização de precursores monoméricos. E o ponto principal na nossa aula de hoje é a síntese de metabólitos para funções especializadas, que inclui os famosos metabólitos secundários. Essa imagem mostra a conexão entre as duas vias do metabolismo, o catabolismo, ou degradação, e o anabolismo, ou biossíntese. O catabolismo vai transformar moléculas complexas em moléculas mais simples, resultando em liberação de energia. Essa energia vai ser utilizada durante o anabolismo na formação de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples, que incluem os metabólitos secundários e também os metabólitos primários. E como as plantas iniciam toda a síntese de compostos químicos, elas vão utilizar os nutrientes, a água e a luz que recebem do sol. O processo fundamental, o processo sintético primário, é a fotossíntese. Como vocês podem ver na imagem, a planta capta energia luminosa e dióxido de carbono do ar, absorve água pela raiz e, com isso, ela produz o seu alimento e libera oxigênio para o ambiente. A fotossíntese é o ponto de partida de toda a cadeia alimentar e de toda a vida vegetal. É a partir dos produtos da fotossíntese que as plantas conseguem produzir todas as outras substâncias que classificamos em dois grandes grupos. Esses dois grupos ou tipos de substâncias são os produtos do metabolismo primário e os produtos do metabolismo secundário. É importante ressaltar que a maioria das substâncias químicas que nós consideramos princípios ativos, aquelas substâncias que têm um valor terapêutico ou farmacológico, são, na sua grande maioria, provenientes do metabolismo secundário das plantas. Por isso, o interesse crescente nesse tema. O metabolismo primário ou basal é o mais básico e essencial. É o conjunto das transformações bioquímicas necessárias para o crescimento, desenvolvimento e geração de energia para as células. Alguns exemplos de processos primários que conhecemos são a fotossíntese, a respiração celular e o transporte de solutos. As moléculas que resultam desse metabolismo
são encontradas em todas as células vegetais, ou seja, têm distribuição universal. Elas são absolutamente fundamentais para a vida da planta. Sem o metabolismo primário, a planta morre. Pense em açúcares, proteínas, DNA, a base da vida. Todas essas substâncias são consideradas metabólitos primários. Já o metabolismo secundário, ele é chamado de especializado porque esses compostos não estão diretamente envolvidos na formação de novas células ou na geração de energia. Eles são, em termos de sobrevivência imediata, moléculas extras, tanto que, na sua ausência, não resulta em morte imediata da planta, diferentemente do que ocorre se faltarem os metabólitos primários. Eles são como acessórios, mas acessórios importantíssimos. Outra característica crucial é a distribuição restrita. Eles não são universais. Em geral, são encontrados apenas em grupos específicos, como certo gênero, espécie ou linhagem de plantas. É isso que torna uma planta medicinal e outra não. Os metabólitos secundários possuem funções que estão relacionadas com a sobrevivência da planta no ambiente. A sua principal missão é atuar na interação da planta com o ambiente ao seu redor. Elas desempenham funções de defesa do vegetal, como, por exemplo, o sabor amargo que afasta herbívoros, as toxinas para matar insetos, a alelopatia, que é quando uma planta libera substâncias que impedem o crescimento de uma planta vizinha, e até a atração de polinizadores com cores e cheiros. É interessante notar que eles são sintetizados a partir dos metabólitos primários, ou seja, são produtos derivados de lipídios, carboidratos e aminoácidos. Temos muitos exemplos de classes de metabólitos secundários, como, por exemplo, alcaloides, terpenos, taninos, flavonoides e compostos fenólicos. Esse quadro resume bem as diferenças entre o metabolismo primário e o metabolismo secundário. Em relação às moléculas, o metabolismo primário vai formar macromoléculas, como carboidratos, proteínas, DNA, lipídios, entre outras. Já o metabolismo secundário vai levar à formação de micromoléculas com a grande diversidade estrutural. Em relação à produção, o metabolismo primário tem uma grande produção e o metabolismo secundário, uma produção em pequena escala. Em relação à distribuição, os metabólitos primários têm uma distribuição universal, eles estão presentes em todas as células, enquanto o metabolismo secundário tem uma distribuição restrita em grupos específicos, gêneros, espécies ou subtipos. E com relação às funções, o metabolismo primário ele desempenha funções essenciais na sobrevivência da planta, relacionadas à produção de energia, crescimento e desenvolvimento, enquanto o metabolismo secundário desempenha funções adaptativas relacionadas, por exemplo, à defesa da planta e à atração de polinizadores.